E no programa de hoje o filme escolhido é Aquários, de 2016, com a direção de Kleber Mendonça Filho. E para comentar sobre esse filme, nosso convidado é Gilvan Noblat, formado em cinema, ator, produtor cultural, e que eu morro de orgulho de dizer que foi meu aluno. Muito bem-vindo, Gilvan. Obrigado, Silvana. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você. Né, de ter vindo até aqui para participar do Cine Coisas. O prazer é todo meu. Eu agradeço muito o convite, ainda mais para falar de um filme tão legal, tão bonito quanto Aquários, né? Por que Aquários? Eu gosto muito do Aquários pela sutileza dele. Acho um filme muito sutil. Dos filmes do Kleber, é o meu favorito. Assim. Eu sei que Bacurau tem um apelo político muito forte, é um filme que rodou, é um filme que foi muito bem visto ao longo do mundo, mas o Aquários, ele me encanta pela sutileza. Assim. Tem muitas imagens metafóricas que se passam ao longo do filme, que talvez, se a gente assiste de forma despretensiosa, sem prestar muita atenção, essas imagens passam e você nem para ver. Mas existe uma delicadeza de direção muito grande numa imagem que mostre uma cômoda. Uma cômoda no filme não é apenas uma cômoda. Ela é uma imagem que vai trazer toda uma lembrança das pessoas que viveram naquele apartamento, sabe? Então, um prédio não é um prédio apenas. Existe uma cena que a Sônia Braga... O prédio é o personagem, né? É um personagem. Mas é muito interessante como ele acaba sendo uma metáfora do próprio envelhecimento dela. Tem uma cena em que ela sai para dançar e ela paquera com um cara, os dois vão pro carro e aí ele começa a beijá-la e percebe que ela não tem um seio, porque ela teve câncer e ela teve que tirar um seio. E aí ele se assusta com aquilo ali e ele é até um pouco indelicado e ele não consegue continuar namorando com ela naquele momento. Ela vai para casa. E quando ela chega, ela olha a fachada do prédio, que está inacabada, está mal feita, está descascando, e ela fica olhando para o prédio, e aquele prédio vira uma metáfora de como ela está se sentindo. E aí o que é que ela faz logo em seguida? Ela coloca um disco para tocar, e depois ela manda fazer o quê? Pintar a fachada do prédio. Então isso é muito bonito, que aquela pessoa não vai sucumbir à idade. A idade é uma questão de cabeça. Então ela naquele momento se sentiu velha e precisou mudar a fachada. Então essa sutileza que o Aquários tem, que me encanta. Então, para falar do envelhecimento, ele usa o prédio, ele usa a cômoda. A abertura do filme é muito bonita, porque você tem, primeiro, logo uma brincadeira, que a imagem parece que é feita numa câmera Super 8, e aí ela abre e vira uma imagem de uma câmera moderna. Você já tem essa brincadeira do antigo e do novo, e o tempo é muito estudado no filme. Você tem a primeira sequência que se passa na década de 80, e aí você vê o aniversário da tia da personagem que vai ser a Sônia Braga no futuro. E aí estão cantando parabéns para ela em 1980. Você vê uma cômoda, a personagem que é a tia olha para a cômoda, e aí vem as imagens dela fazendo sexo naquela cômoda. Então aquela cômoda não é apenas algo qualquer que está ali. Tem um valor parte de uma cena da vida dela, da vida dela. Então quando ela olha para a cômoda, remete a ela a um tempo passado. E aí o final dessa primeira sequência também é muito bonito, muito bonita a sequência, porque todas as pessoas estão dançando ao som de uma música do Gilberto Gil. E aí o tempo passa, nós vemos o apartamento modernizado, vemos a Sônia Braga e a música continua lá. Essa passagem de tempo, o tempo muda, as coisas envelhecem e a música consegue ultrapassar esse tempo, sabe? A música que estava sendo tocada lá em 80 está sendo tocada no ano 2010, 2015. Então isso é muito bonito. O tempo é um personagem muito grande no filme. O espaço também é uma outra questão que é muito, muito bacana. É um elemento que o Kleber, eu sinto que ele sempre estuda nos filmes dele. Eu gosto muito do Kleber porque eu acho que ele tem uma coerência muito grande. Você sabe que Kleber é o personagem principal deste especial Cinema Pernambucano. Sim. Porque todos os convidados citaram e comentaram. Eu acho que o próximo convidado teria que ser Kleber Mendonça. Sim, para poder até agradecer. Mas realmente, porque ele é muito presente nesse cinema recente produzido em Pernambuco, né? Não tem como como tem produções muito atuais, assim, que fizeram sucesso, as pessoas viram, e é muito curioso que todos vocês tenham citado o Kleber Mendonça. E eu acho que é muito
pela questão da coerência dele como cineasta. Você pode não gostar da obra dele, pode não se sentir tocado pela obra dele, algum filme que chegue mais, algum filme que chegue menos, mas ele tem uma coerência no discurso dele, no discurso político, no discurso dos temas que se repetem e são estudados novamente. Por exemplo, no Som ao Redor e no Aquarius e no Bacurau, a questão do espaço é muito forte. Existe esse espaço que é privado, existe um sistema maior que quer destruir aquele espaço. Então, no Aquarius você tem a Clara, que é a personagem da Sônia Braga, que ela tem o apartamento dela e a imobiliária quer comprar aquele apartamento para destruir o prédio. Só falta dela. Só falta dela. Ela é a única moradora. Então, dessa microestrutura, dessa microhistória, focada num ser humano de uma forma bem humana, ele está falando de algo muito maior. Ele está falando de uma pessoa lutando contra o sistema. É isso que a gente vê no Aquarius. E Bacurau vai por aí também. Bacurau vai ser aquela comunidade no interior lutando para não ser destruída por um sistema maior. O Som ao Redor é um filme que também vai brincar com essas questões do espaço físico. O espaço do prédio, o espaço fora do prédio, o espaço que as pessoas têm acesso. As pessoas pobres não podem entrar naquele espaço. No entanto, o som ultrapassa as barreiras do espaço. Isso está muito definido no filme O Som ao Redor, mas isso também acontece em Aquários. Em Aquários, em alguns momentos, para poder perturbar a cabeça da personagem da Sônia Braga, a galera da imobiliária começa a fazer barulho, e começa a fazer festas, e começa a tentar desestabilizar aquela personagem através do som. Porque eles não podem entrar no apartamento dela. Tem até uma imagem bem metafórica, que eu gosto bastante, que é quando o dono da construtora e o neto dele vão na casa da Sônia Braga e ela não deixa eles entrarem. A conversa acontece na porta. Então eu acho isso uma delicadeza de direção muito grande. Por que é porque eu entrar na casa é intimidade. Exatamente. Né? E ali é o limite dela. Limite, exatamente. É ela que dá o limite. Você não pode entrar na minha casa. Esse espaço me pertence, sabe? E aí, como é que eles tentam entrar no espaço? Através do som. Através da música alta, através do barulho, através do cheiro. Eles começam a fazer um terror psicológico com ela, que eles começam pedem para pessoas defecarem nos corredores do prédio, para que o cheiro a incomode, para que o som a incomode. E aí a gente tem essa personagem que é a Clara, que é a resistência. Ela é uma sobrevivente ali. Ela é uma pessoa que está lutando contra o sistema e dizendo, não, o direito é meu. Eu estou no meu direito. Eu vou lutar até o final pelo meu direito. Então é um filme muito delicado, né? A figura feminina é muito forte. A Sônia Braga nos entrega uma atuação de uma delicadeza, de uma... Você como ator, né, dessa geração mais nova, e como é que é enxergar a Sônia Braga, que há muito tempo a gente não a via na tela grande, tem um resgate aí dessa atriz que é muito importante para a história do cinema brasileiro, né? Sim. Como é que é para você, enquanto ator, ver a atuação de Sônia Braga? Como é que você olha para essa mulher, né, no filme do Kleber? Olha, eu acho a coisa mais linda do mundo a atuação dela, e vou lhe dizer por quê. Sônia Braga é um ícone, ela é uma pessoa... Eu vi os trabalhos dela em Tieta, o trabalho dela como Gabriela, sabe? Ela tem um trabalho muito forte no cinema nacional, a cultura passa por Sônia Braga, sabe? Ela é um ícone, né, de uma geração. E ela sempre foi um símbolo sexual. Ela sempre foi um símbolo sexual de uma época e tal. E você vê esta mulher que foi tão importante para a liberação sexual, dos direitos da mulher, né? Porque se tem o tabu ainda em relação à sexualidade feminina, né? E Sônia Braga foi um ícone que ela derrubou muitos tabus na época. Ela foi muito, na época dela, forte para que a mulher pudesse falar da própria sexualidade. E aí você vê essa atriz mais velha, sem esse pudor, sem essa para falar de sexualidade também, porque o filme vai focar muito na sexualidade dela. Então o filme traz cenas delicadas em relação a isso, quando o homem que está com ela no carro não consegue fazer sexo com ela por conta do seio que ela não tem, e ela não se sente rebaixada por isso, ela entende que aquele cara é um babaca
e ela diz, eu vou me Ela resolver. contrata um rapaz, exatamente. né? E vê que cena... na época do lançamento de Aquários, teve toda uma discussão em relação a isso. Uma cena de sexo com um garoto de programa, uma senhora que chama um garoto de programa. E aí eu fico pensando, se fosse um homem... Seria absolutamente normal. Normal, e não vai haver esse questionamento. Por que uma mulher da terceira idade não pode ter uma vida sexual ativa? Sabe? Isso também é muito delicado no filme. E ela é muito bem resolvida com relação a isso. Sabe? Então a personagem é muito exige da atriz que ela não tenha esse pudor, que ela mostre a personagem, tem um ângulo, um plano muito forte para mim, logo no começo do filme, onde ela vai para a praia, ela volta, ela tira o maiô e você vê que ela não tem o seio. Então você tá com essa atriz que você fazer uma cena nesse grau de exposição pela personagem e pelo drama da personagem, mostrar que ela passou por esse drama, que ela venceu esse câncer. E aí vira outra metáfora que eu acho muito delicada no filme. Ela venceu o câncer e o prédio... É um spoiler, então quem a essa altura do campeonato, quem ainda não assistiu... Né? Vamos então aproveitar. O filme está disponível em várias plataformas. Na Netflix está disponível. Na Netflix e também www.cinematecapernambucana.com.br. Né? Tem um acervo maravilhoso dos filmes pernambucanos. Isso. E aí, no caso da parte final, que eu vou dar um spoiler aqui, para conseguir tirar ela do prédio, o que é que o pessoal da construtora faz? Um câncer para o prédio. Que são os cupins. Cupim. Eles colocam lá vários cupins para que aqueles cupins destruam o prédio. Mais uma metáfora. E nem o câncer venceu ela, o câncer doença, e o final do filme ela diz, esse câncer aqui também não vai me vencer. Eu devolvo esse câncer para vocês. E ela joga os cupins em cima da mesa da galera da construtora. Então é tudo muito metafórico, tudo muito delicado, sabe? A questão do espaço que eu estava falando lá atrás, tem uma cena que talvez pareça um pouco didática, mas eu achei de uma beleza enorme. É que a Sônia Braga está caminhando pela praia, ela e o sobrinho, e a namorada do sobrinho, e aí ela diz... essa quase no Pina. Exatamente, que é a cena que ela diz, olha, isso aqui é o Pina, e ali é Brasília Teimosa. E aqui é a parte rica, e ali é a parte pobre. A menina olha, a menina carioca, e diz... Qual é a diferença? Eu não estou vendo nada diferente. Ela diz, tem esse cano aqui... que deságua o esgoto. E aí você vê que o esgoto vem dividindo a parte rica da parte pobre. Mas a menina olha e diz assim... essa cena é muito contemplativa, porque você percebe que, é praia, é areia... Tá? Então, quem dá essa definição? Somos nós. O espaço é um espaço muito parecido ali. Só que aqui tem as casinhas que nós construímos... As casinhas pobres, as palafitas, aqui tem os prédios luxuosos e tal. Então, é o homem que transforma o espaço. Assim como no som ao redor, você tem o espaço das pessoas ricas que não deixam as pessoas pobres entrarem. E aí, no caso do som ao redor, tem uma outra pegada lá para que essas pessoas tomem o espaço. Né? Mas quem define isso? Somos nós. É uma cena bem... E um detalhe. Nesse momento... Quem está dizendo isso é a Clara. É a personagem da Sônia Braga, que também está imbuída de certos preconceitos. Eu não acho que o Kleber construa esse personagem da Sônia Braga como se ela fosse simplesmente a heroína. Você vê que ela tem vários defeitos, que ela vem de uma cultura aristocrata, que faz com que ela... trate a mulher que trabalha na casa dela com carinho, mas ao mesmo tempo tem uma cena que também é muito metafórica, onde ela pega um álbum de fotografias e você vê que todas as empregadas que trabalharam na casa, elas não são vistas como seres humanos. Elas aparecem de costa, elas aparecem cortadas na foto, você não vê o rosto dessas pessoas. Então o Kleber não faz simplesmente da personagem a mocinha, boazinha, sem defeito. Ela é um ser humano e ela cresceu numa estrutura que tem a sua hipocrisia também, que tem os seus defeitos também, e ela se questiona quanto a isso no filme. Ela não passa batida em relação a esse questionamento. Ela diz, será que foi mesmo? A gente achava que a empregada lá atrás roubava. Será que ela roubou? Será que era uma coisa da gente já ter esse preconceito de achar que ela estava roubando? Então,
a personagem é uma personagem bem redonda. Assim, ela é mostrada não de uma forma plana, sabe? Ela não é estereotipada. Ela é um ser humano com várias características. E antes de ler a sinopse, eu gosto sempre de ler a sinopse dos filmes que a gente está falando, eu tenho que lhe dizer que um bocado de coisa que você falou aí que eu também não tinha pensado, não. E eu, assim, próximos filmes eu vou lhe convidar para essa análise tão profunda, né? Porque é muito legal isso. Acho que eu hoje aprendi mais esse olhar sobre o filme Aquários, do qual eu também gosto muito. Mas vários detalhes aí, né, que eu acho que é isso, o papel do ator, né, que presta muita atenção nessa atuação, no espaço. Eu já aprendi, vou ouvir depois deste programa mais algumas vezes e farei algumas anotações, né, para não esquecer, mas para mim cumpriu o papel, sabe, Gilvan, de trazer um olhar diferente daquilo que a gente tinha visto. E às vezes você vê um filme e passa tempo, você até esquece de algum detalhe, aí você vai lá na feridinha e lembra da cena. Que bacana, agradeço. Eu fiquei, de verdade, eu fiquei muito feliz agora de lembrar do filme com esse seu olhar aí. Deixa eu ler a sinopse, então. Uma jornalista, eu faço sempre pose para poder ler essa sinopse. Uma jornalista aposentada defende seu apartamento, onde viveu a vida toda, do assédio de uma construtora. O plano é demolir o edifício Aquários e dar lugar a um grande empreendimento. Se fala muito sobre essa coisa da especulação imobiliária, que não só o Recife, mas várias cidades estão passando por isso, né? E aí você vem e traz outro olhar. Quer dizer, a sinopse ele leva a gente para um caminho, às vezes. E tem gente, por exemplo, que deixa de ver um filme porque leu a sinopse, ouviu o trailer e ele não gostou. Sim. E como é importante a gente ouvir pessoas falando sobre os filmes para que a gente também tenha uma outra opinião, né? Se eu lhe perguntasse assim, me dê um bom motivo para assistir Aquários, qual seria? Eu diria que é a questão pra gente que é de Recife, a cidade ela é um personagem, você vê esse personagens que você consegue se identificar. Então, o bom motivo que eu daria é porque ele é um filme muito humano. As pessoas vão se identificar com os personagens. Eu falei da questão da cidade, que ela é um personagem, mas eu fico pensando muito nas mulheres acima dos 60 anos que estão vendo esse filme, porque geralmente você não tem protagonistas com essa idade, femininas, e filmes voltados para o drama delas. Então, é a chance de você ver uma personagem, se identificar com os dramas dela, dessa mulher madura, entender o que ela está passando. Você não tem uma gama enorme de protagonistas femininas nessa idade. Eu vi recentemente um filme... Porque tem essa coisa da juventude que está sendo cada vez mais valorizada, né? Por tudo, e também pelo cinema. Sim. Né? O cinema é como se o público fosse eternamente jovem, como se envelhecer fosse um problema. Exato. Né? Personagens velhos muitas vezes não são lembrados. A gente teve uma conversa aqui com o Germano Raiuti e foi exatamente isso. A gente percebe na fala dele como tem um sentimento de, puxa vida, por que não aproveitam um ator mais velho? Sim. Por que todo mundo tem que ser jovem a vida inteira? E sabe o que é engraçado? Como isso acaba refletindo a própria narrativa dos filmes. Como se pensa muito num público jovem, acontece que a narrativa é cada vez mais veloz. Velocidade. A narrativa de filmes como Os Vingadores. Eu tô aqui com a minha camisa do Homem de Ferro. Sim. É até hipocrisia minha falar. Mas é porque... a gente se acostumou muito com essa narrativa americana e veloz, da edição, do videoclipe. Eu curto muito, mas quando você vê um filme mais lento, mais voltado para um público mais velho, um filme mais contemplativo, as pessoas às vezes até têm dificuldade de acompanhar o filme. Eu vi uma pessoa que assistiu Aquários e disse... mas não acontece muita coisa. Acontece muita coisa no filme. Nessas linhas, né, que a gente talvez não enxergue no primeiro plano. Eu vou dar um exemplo a você, que é uma cena em que a Sônia Braga vai visitar o túmulo do marido, e ela ia falar algumas coisas para o marido, ela desiste de falar, ela desiste daquele ritual de falar, não tenho mais nada para falar, porque eu vou ficar me prendendo nessa... E ela sai do cemitério e ela vê que tem duas pessoas que trabalham no cemitério removendo os restos de um corpo. E aquele momento ali é um momento muito metafórico. Aí tem gente que diz, mas não aconteceu nada para a trama. Você tem uma personagem que está pensando na mortalidade, você tem uma personagem que venceu uma doença difícil como câncer, uma personagem que está sendo expulsa do lugar onde ela vive, as pessoas estão meio que esperando que ela morra para ela poder... Os filhos, inclusive. Os filhos, inclusive, é um capítulo à parte,
né, do filme, a maneira como... É engraçado, a gente estava falando de ritmo. A Maeve Jenkins, que faz a filha dela, é um outro ritmo. É esse ritmo acelerado e não tem tempo para nada. Ela não tem tempo nem para ver a fachada do prédio. A mãe diz, a Sônia Braga diz, eu mudei a fachada do prédio, que você já viu milhões de anos aqui, e você não notou, e ela diz, eu não tive tempo. Eu cheguei na correria, entrei com meu filho aqui, e nem a fachada eu vi. Então, existe essa brincadeira das velocidades dos tempos. Quem é mais jovem, mais veloz, mais focado nesse mundo digital, o filme vai falar sobre isso, sobre MP3. E a Sônia Braga é o tempo que do vinil, ela guarda os vinis. Esse elemento da direção de arte também é um elemento importante, que nos remete que o passado está presente na vida dela. E o ritmo do filme é o ritmo adequado à personagem. Então eu vou aproveitar a coisa do ritmo. O cinema pernambucano, muitas vezes, o que eu percebo que as pessoas falam, é muito nesse sentido, assim. Sim. Que é um filme, é uma produção mais lenta, apesar de ter uma diversidade de filmes nesses últimos 20 anos, né? Sim. E diretores diversos, tal, mas a gente faz um cinema diferente. Sim. Né? É um cinema preocupado muito com fotografia, muito com o personagem, né? O trabalho de atuação. Sim. Você acha isso mesmo? Que Acho. Esse cinema pernambucano, apesar de ser feito, na maioria das vezes, por quarentões, né? A média dos diretores são quarentões, cinquentões, mas ele tem um ritmo diferente, de uma maneira geral. De uma maneira geral, o ritmo da narrativa é mais lento e é proposital. É como se fosse... É uma característica do cinema pernambucano? É uma característica do... Você pega Kleber, ou você pega Cláudio Assis, ou você... Se você pegar os filmes, por exemplo, Cláudio Assis e Kleber, eu acho que são cineastas bem diferentes. Mas por questões estéticas mesmo, sabe? Direção de arte é diferente, fotografia é diferente. Eu acho que Cláudio Assis é mais visceral e Kleber tem uma coisa mais do contemplativo. Mas as narrativas dos filmes são lentas. Você vê um filme como Baixio das Bestas, de Cláudio Assis, a narrativa é lenta. É como se... eu vi recentemente, para você ter uma ideia, o Irlandês, do Martin Scorsese, que são 3 horas e meia de filme, incomodou muita gente. E o Martin Scorsese disse assim, eu quero que a narrativa seja assim. As pessoas têm que parar de se acostumar a ver um filme picotado e só edição mastigado, frenética, tudo pronto. Exato. E no momento em que você tem uma narrativa mais lenta, você tem a chance de você contemplar mais o que o personagem está vivendo. E você é uma característica muito forte que eu acho que se tem o Scorsese, mas isso está no cinema pernambucano, a gente vê os personagens pensando. Eu acho que essa característica é muito forte. Uma coisa é o diálogo, contar a história. Então, o personagem está verbalizando aquela emoção. Isso é uma coisa. Mas deixa a câmera para eu ver ele pensando. E aí eu mostro o que é que ele está vendo. Como a cena que eu me referi agora do cemitério. Você tem a Sônia Braga saindo do cemitério e ela vê os restos mortais de uma pessoa. E a câmera foca no rosto dela e ela fecha os olhos... Ela respira fundo, então você tem que entender que aquilo que a personagem está vendo está mexendo com ela, sabe? Tem outra cena em que ela está com o sobrinho e a namorada do sobrinho, e a namorada do sobrinho coloca um dos discos para ela escutar, e você tem essa sequência que é um pouco longa, da Sônia Braga sentada, ouvindo a música, ela se emociona, ela olha para a menina, ela sorri, sem diálogo. Sabe? É uma narrativa lenta, demora, mas você vê que aquela música tinha um peso para a personagem, você vê que ela ficou emocionada com a delicadeza da sobrinha, da namorada do sobrinho, que aquela menina fez bem a ela, que aquela menina compreendeu quem ela é. Isso tudo sem fala. Ela não precisou verbalizar. Numa novela você verbaliza. Porque é uma questão também estética linguagem, né? da novela. Eu não quero que isso pareça uma crítica à novela. A novela são 8 meses de gravação, então muita coisa é verbalizada. Em Aquários, é um filme que muita coisa não está verbalizada. Ela está mostrada. Tanto nas expressões de contemplação, quanto nas imagens. É muito importante o espectador ter atenção de o que é que a Sônia Braga está vendo, qual é essa imagem que ela está vendo e o que é que aquilo transformou nela. Eu não sei se todo mundo sacou que quando ela chegou em casa e olhou para o prédio, ela se comparou ao prédio. Porque ela não verbalizou. Ela não disse, estou me sentindo acabada e não tem uma narração em off, né? Não tem uma narração, não tem o verbalizar que a novela tem. Sabe? É simplesmente uma mulher que acabou de ser desprezada por um homem. Ela chega, olha o prédio, olha a fachada do prédio,
fecha os olhos. E eu entendo que ela se comparou ao prédio. E tenho que entender que depois, quando ela mudou a fachada do prédio, é a forma dela também dizer: vou superar isso. Então o cinema pernambucano ele é muito contemplativo. Ele não entrega tudo de forma didática. Ele não vai mastigar tudo e entregar de bandeja para você. E tem gente que não tem paciência com isso, que já está muito acostumado com a narrativa das séries, dos filmes americanos. Ao mesmo tempo é um filme que é apreciado por um público, às vezes, muito específico. Sim. Gente que, por exemplo, que não é do Recife, que o Aquários virou um lugar que as pessoas param na frente para fazer foto. Eu já vi várias vezes. Né? Virou um ponto assim de, aqui é o lugar do filme. Até porque o prédio original fica ali na Avenida Boa Viagem. Não se chama Aquários, se chama Oceania, né? Sim. Mas as pessoas, é o prédio do filme. É muito interessante isso, né? Isso é maravilhoso. E assim, eu gostaria de pedir às pessoas que estão ouvindo a gente que deem uma chance ao filme, porque uma coisa eu que vou assistir de novo. Eu já vi acho que umas 3 vezes, mas eu acho que você falou de alguns pontos assim que talvez eu não tenha prestado atenção. E eu fiquei com vontade de rever. Maravilha. Tá Eu só queria, talvez, dizer às pessoas que não viram o filme ainda sobre a questão política, porque eu acho que, às vezes, como o Kleber ele é muito político no cinema dele, tem gente que, talvez, por não ter uma visão política que compactue com a dele, acaba torcendo o nariz para o filme sem ter visto, sabe? Aquários, por exemplo, quando foi lançado, teve toda a controvérsia do impeachment da Dilma na época, então a equipe teve uma manifestação lá no Festival de Cannes. Exatamente, fizeram uma manifestação no Festival de Cannes. Quando Bacurau foi lançado, teve toda essa polêmica em relação ao governo federal, já era um outro momento, mas mesmo assim era uma crítica muito grande ao governo Bolsonaro e tudo que está se passando no país. Então tem sempre essas questões políticas que tem gente que às vezes acaba não vendo o filme por conta disso. Ou torcendo o nariz, ou não vou ver porque é um filme de esquerda, ou uma coisa assim e tal. E no caso de Aquários, eu digo assim, deem uma chance ao filme. É um filme muito humano, é um filme muito delicado e um filme muito importante do cinema da gente. Maravilha, Gilvan. Eu lhe agradeço imensamente por esse olhar, né, por essa coisa. Fiquei com vontade de ver de novo, né? Que ótimo. Aquários. E obrigada, viu? Obrigado muito também. Obrigada mesmo pela participação aí. Prazer estar aqui E com você. vou só pensar em próximos filmes para você vir aqui para fazer essas análises. Chame que eu venho. Tá ótimo. Obrigado. Viu? Obrigada a você.